Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos ter essa exposição da palavra. Seria o nosso culto, público, mas tendo em vista ainda as restrições da Secretaria de Saúde, ainda não podemos ter as nossas reuniões, os nossos encontros no templo. Oi, Paulinha. Mas a gente aguarda aí um arrefecimento aí desses casos, número de casos. Na nossa cidade já tem 17 casos, né? Em Vazante mais de 40, em Patos de Minas mais de 100. Mas graças a Deus aqui na nossa cidade temos irmãos da igreja, com a Covid, e vamos orar para que Deus esteja abençoando. A nossa irmã Hilda, ela está passando bem, juntamente com o Marcílio. Que Deus continue sustentando a vida dela e dos demais que estão enfrentando essa enfermidade. E oremos para que logo passe essa pandemia. Aproveitar que a Joelma chegou, juntamente com a Dimara, para a gente ler Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4. Eu vou ler aqui apenas do versículo 11, na verdade, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus, o Todo-Poderoso, é digno, o único que é digno, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Ele criou e por causa da sua vontade vieram existir. Vamos orar, adorando assim o nosso Deus, entrando na presença do eterno Deus. Pai querido, muito obrigado por termos livre acesso ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o teu Filho Jesus morreu por nós lá na cruz e o véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Foi um ato exclusivo do Senhor, a possibilidade do nosso acesso a Ti, ao Teu trono da graça. Ó Deus, e o Senhor é cheio de majestade, cheio de poder. Tu és belo, Tu és lindo, cheio de glória. Ó Deus, e nós adentramos a Tua presença para Te adorar na beleza da Tua santidade. Aceita, Deus, a nossa adoração, acolhe a nossa oração e praza-te, ó Deus, em nos abençoar. Deus, estende a tua mão sobre nós e sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando agora, nas suas casas. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los com o poder do teu Espírito Santo e levar a eles o consolo, o fortalecimento nesses dias, ó Deus, sombrios, inseguros. Ó Deus, que o Senhor possa levar refrigério. Tenha misericórdia, Deus, daqueles irmãos que estão angustiados, que eles sejam, ó Deus, consolados e amparados pelo teu Espírito. E, ó Deus, que o Senhor permita agora que cada um de nós achegue ao teu trono de graça e de misericórdia e possa, Deus, poder te adorar e também ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra. Pai, visita aqueles irmãos que estão enfermos, ministrando a cura, a saúde, ó Deus. Ó Deus, livra do mal aqueles que têm sido acometidos pela Covid. Onde estiverem, ó Deus,
Que o Senhor possa repreender, Deus, esse mal. E que em todas as coisas, ó Deus, o teu nome seja honrado e glorificado. Que as pessoas possam se dar conta de que tu és o único Deus e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que essa pandemia só aconteceu por uma permissão do Senhor, por causa de um propósito do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua vontade e dá-nos, ó Deus, graça para vivermos segundo o teu querer, para que então, ó Deus, possamos resplandecer a tua glória em nós e alegrar o teu santo nome. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quero agradecer então a presença do César, a presença da dona Regina, do Roberto, da Ivanete, do Ismael e da Joelma, da Lilian, né, de tantos outros que estão conosco. Deus abençoe a cada um. Bem, como ainda estamos sem a Líbia, né, para tocar para a gente, lá vai eu cantar sozinho, né? Vamos lá, vamos tentar cantar, né? Orlando ou a Regina quer sugerir um cântico aí vocês cantam daí e eu canto de cá. Pode ser? O 19? Foi isso que o senhor falou? Hino 19, sugerido aí pelo presbítero Orlando. E vamos cantá-lo aqui. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Eu só ouvi a voz da Joelma aqui. Será que teve mais gente cantando? A Selma, a Denise. Muito bem, vocês precisam ter vergonha de cantar. Daí não, viu? Muito bem. Mais um texto, né, que eu quero ler encontra-se em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Do versículo 14 em diante. Se você quiser acompanhar comigo. Lembrando que eu estou gravando, né, nesse local, nessa área, porque o sinal da internet, tanto no templo antigo quanto no templo novo, não tá legal, né? Então fica caindo. E aqui é o melhor lugar para pegar o sinal da transmissão da internet, tá ok? Então não estranha não o local que a gente está aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, porque ele nos conhece, ele se tornou ser humano e como homem mediador entre nós e Deus. E ao mesmo tempo o sumo sacerdote que intercede por nós junto a Deus Pai e oferece a si mesmo como sacrifício a Deus por nossos pecados. Tendo isso em mente, diz o autor aos Hebreus, acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça, junto ao trono da misericórdia de Deus, né? Ao amor de Deus. Deus é amoroso, sublime, cheio de compaixão. Então, achegue-se à presença de Deus. E ele diz aqui, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. E essa é uma ocasião oportuna, um momento que Deus nos dá para emendarmos os nossos caminhos, para arrependermos-nos dos nossos pecados, para suplicarmos a graça e a misericórdia de Deus. Então vamos orar. Eterno Deus, Pai, nós nos achegamos a Ti com o nosso coração quebrantado. Ó meu Deus, nós somos pecadores, miseráveis pecadores, e temos pecado contra o Senhor, seja por palavra, seja com atitude, seja com pensamentos vãos, ou até mesmo pela nossa omissão. Ó Deus, perdoa a nossa desobediência. Não obstante a gente ser exortado constantemente pela palavra, admoestado, inclusive a respeito de que devemos vigiar e orar, tendo em vista os sinais que adentram o fim dos tempos. Ainda assim, Deus, nosso coração continua obstinado, endurecido, idólatra, e não buscamos as coisas do Senhor em primeiro lugar, não devotamos o nosso amor último a Ti, e, ó Deus, isso é mal, isso é prejudicial, ó Deus, ao nosso relacionamento contigo. E por isso pedimos perdão agora. Lava-nos, ó Deus, de todo pecado. Deus, e ajuda-nos a nos achegar diante do Senhor agora, na Tua presença, para ouvir a exposição da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Gilberto. Bem, eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra em 1 Pedro, então na primeira carta, né, de Pedro. Então você vai abrir quase lá também no final da escritura, né, da Bíblia, e vai abrir lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 em diante. Ok? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. Para quem estiver tendo dificuldade de achar a carta, é só lembrar que fica antes de 2 Pedro, da segunda carta de Pedro, tá bom? Ajudou, Gilberto? Muito bem. Então é bom aproveitar aqui que o Oscar, a Aline, Dona Iracema, amanhã vou levá-la em Patos, né? Sua consulta é às 3h30, né? Muito bem. Solange, depois você me ajuda a tirar o hino da Vivi, tá? Tá bom? Muito bem. Então, 1 Pedro 2, eu vou ler a partir do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita,
e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Bem, lendo esse texto aqui, eu estava recordando daquelas pessoas, inclusive até pessoas chegadas a mim, amigos meus, que vez ou outra questionam a utilidade, a razão de existir e de ser da igreja, da comunidade, da igreja então como comunidade. E você sabe que existe, né, grupos que são totalmente contra igreja por causa de uma satanização da instituição ou da acusação da secularização da igreja, ou de que os princípios bíblicos teriam sido substituídos por um materialismo selvagem ou por propósitos obscusos por parte de líderes. Bem, a verdade é que as pessoas que não querem ter compromisso com a igreja arrumam uma série de desculpas para se afastarem da igreja. Em alguns casos, porque, por exemplo, são contra o dízimo, por exemplo, e dizem então que não concordam com essa prática e então deixam de ser membros da igreja, se afastam da igreja. E é comum hoje, por exemplo, as pessoas então dizerem que estão sendo cristãos ou crentes em casa, deixando de participar da vida comunitária da igreja. São os chamados também de desigrejados. Mas será que isso é correto? Será que isso é certo à luz da Escritura? À luz da Bíblia? Bem, se a gente for então partir para a Bíblia como princípio, a gente vê que essa ideia de oposição à igreja como comunidade e como ajuntamento, como agrupamento, como congregação, essa ideia contrária a isso é errada e até mesmo pecaminosa por causa daquilo que na verdade a pessoa tem no seu coração para resistir à liderança pastoral sobre a sua vida, para resistir à liderança dos presbíteros sobre a vida e também para resistir à comunhão entre irmãos e à participação na vida da igreja. Porque o autor aos Hebreus já diz assim: não deixem de congregar como é costume de alguns. Então, já existia já no primeiro século da história da igreja pessoas que se afastaram da comunidade dos crentes, né, da igreja, e pelo que mostra o autor aos Hebreus, muitos estavam abandonando o cristianismo ou a igreja cristã por causa do judaísmo
ou de um movimento judaizante dentro da igreja, por causa de um movimento que existia dentro da igreja, da comunidade da igreja, de retorno às práticas judaizantes ou judaicas, né? E é fortemente combatido isso pelo autor da carta aos Hebreus, e ele então critica aqueles que estavam deixando de congregar, e ele fala assim, olha, vocês que estão deixando de congregar, vocês estão errando, isso é um costume ruim, então voltem a congregar. Mas à luz aqui do texto que a gente leu, em 1 Pedro 2, eu queria então que a gente pensasse assim, por que eu existo, por que a igreja existe, afinal de contas, por que Jesus me colocou numa igreja, né, numa família da fé, na comunhão dos santos. Ora, a gente crê nisso, né? O credo apostólico já fala isso, que creio na comunhão dos santos. E a nossa comunhão é com os crentes da antiguidade, aqueles que já foram, e a nossa comunhão também é com os crentes da atualidade, com os crentes que ainda serão. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, à luz desse texto que a gente leu, é a nossa nova identidade em Cristo. A nossa nova identidade em Cristo. Então veja o que Pedro diz, ele fala assim, vós, porém, que vós é esse? A quem ele está se dirigindo? À igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quem é a igreja? É um povo. Então, veja bem, então tem como você fazer parte de um povo vivendo isoladamente? Não, você faz parte de uma comunidade, se é que você crê em Jesus Cristo. Veja bem, atestar a fé em Jesus muda todo o seu foco, muda os seus pensamentos e muda a sua crença a respeito. Veja bem, ter fé em Jesus, a pessoa que fala que tem fé em Jesus, que confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela tem mudado a sua forma de pensar a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é o ser humano e a respeito do que Deus fez ou realizou para a redenção do ser humano. E a fé em Jesus também é que dá o direcionamento a respeito da eternidade, do que será a vida eterna. Então veja que falar que crer em Jesus muda tudo. E vai dar o direcionamento a respeito do que você que crê em Jesus pensa, então, a respeito de quem é Deus, e do que é o ser humano, do porquê Jesus morreu na cruz e do que é a eternidade. E isso inclui também ter consciência de quem você é agora, hoje. Você é um eleito de Deus, se você crê em Jesus. Então você tem uma identidade nova. Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é um João Ninguém. Você não é um nada. Não, agora você é um filho de Deus. Você precisa ter esse sentimento de pertencimento. Você pertence a Deus. É interessante que Jesus, ensinando sobre a identidade da igreja, a identidade do crente, lá em Mateus 5, ele também fala pelo menos duas coisas, né? Ele diz assim, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O que Jesus está fazendo mostrando que o crente possui uma nova identidade. Vocês são uma nova criatura. Vocês nasceram de novo. Isso é importante para a gente entender, então, que
uma vez que eu possuo uma nova identidade, isso quer dizer que eu possuo uma filiação e eu pertenço a um povo, o povo de Deus. E se eu pertenço a um povo, eu sou uma raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ora, eu não posso viver como uma ilha, isolado, sozinho. Eu preciso do outro. Eu preciso do próximo e eu preciso ser o próximo do outro. Ou seja, a vida cristã, ela não é para ser vivida sozinho, isoladamente, mas em família. E isso é tão interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, falando a respeito de judeus e gentios, mas especialmente ali dos gentios, ele fala assim, que aqueles que não tinham Deus, agora eles têm. Aqueles que não tinham família, agora eles possuem. Aqueles que não tinham herança, agora possuem. E tudo isso por causa da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, por causa da obra realizada por Jesus, Deus fez um povo só para si. A parede da separação, a parede da inimizade que separava judeus e gentios foi derrubada e foi feito um só povo, de forma que o crente faz parte agora da aliança com Deus ou do povo da aliança. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está acomodado com esse isolamento? Ou você tem sentido saudades do povo de Deus? Do ajuntamento, da congregação, do estar próximo do povo. Olha, é um perigo com essa pandemia, né, e o isolamento social, muitas pessoas esfriarem na fé e se acostumarem. E isso é muito perigoso, porque pode criar uma ideia mesmo de que a gente pode ter a vida cristã longe, afastado uns dos outros. Mas isso é um engano, nós precisamos uns dos outros para que a nossa fé seja irrigada, para que a nossa fé seja nutrida através do contato pessoal, do contato físico, através do ouvir o testemunho uns dos outros, do que Deus tem feito na vida uns dos outros. Isso é importantíssimo. Claro, em tempos como esse, usemos os recursos e a tecnologia que Deus nos deu, através, por exemplo, da internet, para que possamos interagir uns com os outros, ligando, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, postando algo no Facebook, etc. E claro, mas isso que eles estão chamando de o novo normal, não é assim que está sendo chamada essa nossa nova época, né? O novo normal, isso não é o normal biblicamente, esse distanciamento. Sempre o povo de Deus se reuniu, nem que seja em pequenos grupos, em grupos pequenos. E isso é importante. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para a gente pensar hoje é esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de identidade. Quem você é? Você é povo de Deus. Você é família da fé. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E você, então, sendo povo de Deus, você tem uma herança, você tem o próprio Deus como bem maior, você tem acesso a esse Deus e você tem comunhão uns com os outros. Isso é bênção. Bem, mas Pedro fala não apenas da nossa identidade, mas ele fala a respeito da nossa finalidade, ou seja, do propósito pelo qual Deus criou esse povo, do qual você faz parte, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se você crê em Jesus, você pertence a Deus, faz parte do povo de Deus, e não pode querer viver isoladamente. Você precisa da comunhão com a igreja
porque isso é uma bênção de Deus, mas você também precisa entender que há um propósito no fato de Deus ter te criado ou feito nova criatura e ter te feito povo de Deus, família da aliança, família da fé. Então Pedro diz assim: vocês são exclusividade de Deus, ou propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha a finalidade, o propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito em Deus ter nos criado. Um propósito único até, podemos dizer, mesmo com base lá na resposta do breve catecismo, quando na sua pergunta de número 1, qual o fim principal pelo qual Deus criou o homem? A resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, há um propósito pelo qual Deus criou você. Você não existe e não está aqui por acaso na terra. E mais, há um propósito pelo qual Jesus Cristo te achou e te encontrou e usou de graça e misericórdia e te salvou. Ou seja, é necessário que compreendamos isso para que vivamos de uma forma que glorifique a Deus. Essa é a resposta lá do breve catecismo, né? Você existe, você foi criado para glorificar a Deus. Então, há um propósito. Mas, especialmente, a gente pode pensar aqui no propósito, né, de glorificar a Deus, de dar glória a Deus. Aliás, quando Jesus fala lá em Mateus 5, de que os discípulos eram sal da terra e luz do mundo, preste atenção que ele diz que os discípulos são luz do mundo, e ele diz assim no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, primeiramente, nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para que nos alegremos em Deus, para que encontremos satisfação em Deus, e isso para sempre, para toda a eternidade. Mas, e como igreja? Qual o propósito de sermos igreja? É termos o Clube 700 ou o clubinho da Luluzinha ou do Bolinha? É para termos um grupinho apenas? Não. Nós existimos como corpo, como família, como povo, para glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus através da nossa adoração, mas especialmente como diz Jesus aqui em Mateus 5 e aqui em 1 Pedro, nós vivemos para glorificar a Deus através das nossas boas obras, das nossas atitudes, do nosso estilo de vida, do nosso ser. Então, o propósito, mas agora voltando atentamente aqui, ou particularmente aqui para 1 Pedro 2, versículo 9, a finalidade pela qual fomos chamados, pela qual fomos eleitos por Deus e feitos igreja de Deus, povo de Deus, é para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Certo? Ou seja, nós existimos como igreja não para proclamarmos a nossa justiça, não para evidenciarmos o quão bom nós somos. Pelo contrário, nós fomos eleitos e chamados e feitos povo e igreja de Deus para proclamarmos as virtudes de Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos feitos e chamados para pertencer a Jesus, a fim de que proclamemos as qualidades, os atributos de Jesus Cristo. Quem é Jesus?
o Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus, que viveu entre nós e levou sobre si as nossas dores, enfermidades e os nossos pecados. Morreu por nós lá na cruz do Calvário. Pagou o preço do nosso pecado e derramou seu sangue inocente por nós pecadores. E ali ele triunfou sobre Satanás. Ele desprezou as forças hostis de Satanás. E ali ele conquistou para aqueles que creem a eternidade, a vida eterna, a salvação, o perdão de pecados. Veja bem, e então você que crê é feito nova criatura, você que estava sem esperança agora tem uma esperança, você que não tinha herança agora é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, você que antes não fazia parte da família da fé agora é incluído nessa família da aliança. E você tem paz com Deus, comunhão com Deus, livre acesso a Deus. E para que isso? Com qual finalidade? Para que você proclame as virtudes daquele que te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para você glorificar a Cristo através das boas obras, mas também através da proclamação, da pregação, da exposição, do testemunho a respeito de quem é Jesus Cristo. Então ele diz a fim de proclamarmos. Nós somos um povo não para viver para si mesmo. Veja bem, nós fomos feitos povo de Deus não para vivermos para dentro, mas para vivermos para fora, em comunhão uns com os outros. Por isso que o próprio texto diz que é estranho e até pecado a pessoa dizer que é cristã e querer viver dissociada da vida comunitária. Afinal, ela é povo de Deus e não existe povo sozinho, existe povo comunitariamente. E este viver comunitariamente, como igreja, a fim de proclamarmos a majestade de Jesus, as virtudes de Jesus, a glória de Jesus. Essas virtudes têm sido vistas na sua vida? As boas obras, ou você tem glorificado a Deus através das suas obras? Deus tem sido mais conhecido, amado através da sua vida? Bem, então, Pedro termina, e assim eu vou concluir essa ministração da palavra, essa exposição da palavra aqui em 1 Pedro 2,9 e versículo 10 e também versículo 11, é que nós temos aqui claramente a nossa identidade em Cristo. Eu era, mas já não sou mais. Eu era perdido, mas fui achado. Eu estava morto, mas fui revivido por Cristo. Eu era, agora eu sou em Cristo. Eu era treva, como diz Paulo, mas agora eu sou luz no Senhor. Então, brilhe intensamente em você a luz de Cristo. Há um propósito, há uma finalidade. Você não está aqui por acaso, e você não foi eleito, e você não foi escolhido, e você não se tornou povo, e como diria aquele político, e pova de Deus, por acaso. Mas você foi feito da família da aliança com uma finalidade: glorificar a Deus, expondo as virtudes de Cristo, vivendo as virtudes de Cristo, vivendo de tal maneira que Cristo é visto na sua vida e proclamando os feitos de Cristo. Essa é a finalidade, mas também o texto nos fala da funcionalidade, de como tudo isso funciona, de como eu posso viver para a glória de Deus, de como eu faço isso. Então há aqui no texto também um direcionamento, um como viver. Então ele diz assim: vocês que antes não eram povo, mas agora são povo, sois povo de Deus,
que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, é para você que é essa palavra, você que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, você que foi salvo por Cristo, você que foi feito nova criatura, você a quem Deus tem chamado para um compromisso com Cristo, a quem Deus tornou povo e para viver em comunhão e comunidade, não separadamente, não querendo viver solitariamente a vida cristã. Para você essa palavra que diz assim: amados, versículo 11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, aqui nós temos uma direção, porque o texto fala que nós somos peregrinos e forasteiros. A ideia, então, é de que a nossa passagem aqui na Terra é breve mesmo, é rápida. A vida é como um sopro. Tudo passa muito rapidamente. Veja bem, eu já tenho mais de 40 anos. Dias atrás, pouco tempo atrás, eu tinha 20. E não muito tempo eu tinha 30. E eu me lembro do dia em que o Ellen e a Admara e aquela custosa da Elivane e o pastor Fábio vieram para mim e falaram assim: você está fazendo 40 anos. E eu levei o maior susto. Eu falei assim: o quê? 40 anos? Não é possível. Sim, passa muito rápido. E não é que eu estou à beira já dos 49? À beira dos 49. Logo, sou cinquentenário, né, Joel? Logo estou chegando aí em vocês. Veja bem, então eu preciso entender que o meu coração não pode estar depositado nas coisas desse mundo. É um engano, é loucura. E eu preciso ver além das coisas desse mundo e entender que a vida é eterna. E que a vida antes da morte é muito rápida e passageira, então, é breve, é curta. E que a vida eterna, por outro lado, não tem fim. São milhões e milhões e milhões de anos. Então, para essa eternidade eu me preparo aqui agora. Veja bem, o reino de Deus já veio. Cristo já veio e inaugurou o reino de Deus. E ele morreu pelos nossos pecados, ele usou de graça, de bondade para conosco e nos tornou novas criaturas. Ele nos fez povo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes de Deus, ou as virtudes de Cristo. Então, como peregrinos que somos, como forasteiros que somos, enquanto aqui estamos, devemos, pela graça, viver uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que dá alegria para Deus, uma vida que corresponda à nossa profissão de fé em Cristo. Lembra que eu falei que professar a fé em Jesus implica no que eu penso e no que eu creio a respeito de Deus, de quem da obra realizada por Cristo e a respeito do que é o homem e a respeito da eternidade. Então, professar a minha fé em Jesus Cristo implica em eu, preste atenção, como peregrino, como forasteiro, viver o aqui e agora como um agente do reino de Deus, vivendo positivamente. Então eu não devo viver num casulo, como os monges do deserto. Parece que os
esses crentes, né, que querem viver isoladamente estão vivendo pior do que os monges do deserto, porque pelo menos os monges do deserto praticavam aquele estilo de vida para não se contaminarem com o pecado, assim eles pensavam. Enquanto que aqueles que não querem viver a vida comunitária, os desigrejados, eles não podem afirmar isso, né, também, que estão vivendo sem a influência do mundo sobre eles, porque mais próximos, né, dessa influência mundana eles estão. Mas o que eu quero dizer aqui é que, como peregrinos e forasteiros, e crendo que o reino de Deus já foi instaurado por Cristo, mas, por outro lado, esse reino ainda virá, ele ainda não aconteceu plenamente, quer dizer que, como povo de Deus aqui na terra, como representantes de Deus, como embaixadores de Deus, nós devemos influenciar positivamente a nossa cultura, influenciar positivamente o meio no qual nós vivemos, como, por exemplo, o trabalho, a educação, a ciência, as bases morais. Então, nós devemos influenciar. Isso não é um erro. E eu sei que aqueles que são anticristãos ou terrivelmente críticos ao cristianismo, e especialmente aos evangélicos, e particularmente críticos aos calvinistas, nos acusam de querermos influenciar a cultura, mudar a cultura. Bem, essa é uma acusação verdadeira. Sim, nós queremos influenciar, mas positivamente, os costumes morais, a cultura, o pensamento a respeito do trabalho, da educação, sim, porque nós queremos, veja bem, já influenciar esse mundo com princípios do reino de Deus. Nós não vamos ficar aqui com os braços cruzados, sentados e simplesmente aguardando que o reino venha, né? E seja instaurado o novo céu e a nova terra. Nós cremos que isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem, nós vamos, como embaixadores do reino, transmitir os princípios e valores do reino. E aí nós temos um livro sagrado, a Bíblia, que é sim o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Então, queridos, eu deixo essa palavra para você hoje para pensar. Por que você existe? E por que a igreja existe? Por que você foi salvo? Por que você pertence à igreja? Por que você não deve ser um desigrejado? Por que você deve buscar a vida comunitária? E por que você deve procurar manifestar as virtudes de Cristo na sua vida? Pense comigo e, à luz desse texto, procure as respostas e procure ver se você tem vivido em conformidade com o que a gente aprende na Escritura. Amém? Muito bem. Então, enquanto os irmãos abrem aí os seus inários, eu vou abrir aqui um hino, Solange. Eu não lembro se eu te falei qual que era o hino, né? Eu tinha falado não sei se foi o 93 ou 299, mas eu queria cantar um outro, pode ser? Já que é ao vivo, né? Vou tentar aqui achar um outro aqui. Pode ser o 386, Solange? Você e a Joelma que gosta, né, de cantar em dupla. 386. É difícil, mas com a Líbia tocando fica mais fácil. Ok? 386. Pode ser? Gilberto, me ajuda? Você lembra desse hino, Gilberto? De cantar ele aí?
Dona Iracema, 386 testemunho. Vamos lá? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva, e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. É assim mesmo, Beto? É assim mesmo? Então, amém por isso. Nós vamos orar, encerrando assim essa palavra, essa exposição da palavra nessa noite. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio daqueles que ainda não são povo, que não são da família da fé, para que naquilo que falam contra vocês, como se vocês fossem malfeitores, porém observando as vossas boas obras, o vosso procedimento, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Oremos. Pai eterno, muito obrigado, Deus, porque sendo nós pecadores, o Senhor nos amou. E, ó Deus, sendo nós tão distantes, o Senhor veio até nós. O Senhor veio até nós em Cristo. E o teu Filho morreu por nós lá na cruz, nos tornando filhos do Senhor, nos fazendo povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. E assim, co-herdeiros juntamente com Ele. Ó, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai eterno, porque nós temos um privilégio muito grande. Pertencemos ao Senhor e fazemos parte da comunidade da fé. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos mais próximos uns dos outros, a buscarmos comunhão uns com os outros. E mesmo nesses dias tão difíceis de distanciamento, que possamos nos lembrar uns dos outros, orar uns pelos outros. Ó Deus, e então que possamos também ansiar pelo dia do retorno e, ó Deus, desejar estar na presença dos irmãos. Que não venhamos a nos acomodar com esse novo normal, assim dito, pelo mundo, mas que possamos, ó Deus, ansiar pelo dia de estarmos na comunhão com os irmãos, reunidos novamente, mas também, ó Deus, acima de tudo, ansiarmos pelo dia quando Jesus retornará e estaremos para sempre em comunhão contigo e com os irmãos da fé. Ó eterno Deus, enquanto Cristo não vem, ajuda-nos a vivermos uma vida que glorifique o teu nome.
uma vida, Deus, que impacte a nossa sociedade positivamente. Ó Deus, perdoa-nos quando vivemos uma vida frouxa, desregrada e uma vida mais parecida com a do mundo do que com a vida daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, que possamos viver de tal modo que proclamemos as virtudes de Cristo que nos transportou das trevas para a luz. Que vivamos, ó Deus, de tal forma que sejamos coerentes com a nossa profissão de fé em Cristo. Ó Deus, que possamos viver como cidadãos do reino aqui na terra. Ó Deus, e com a graça do Senhor, possamos, ó Deus, manifestar a vida de Cristo e assim glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós oramos pedindo pelos nossos irmãos, pedindo por aqueles que estão enfermos, que possa o Senhor curá-los, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas de trabalho, meu Deus, aqueles, ó Deus, que estão se sentindo sozinhos, que possam sentir a compaixão e a companhia do Teu Espírito Santo e possam perceber que fazem parte de uma família do povo da fé, o povo da aliança, que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ó Deus, assim nós oramos. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.